falar sobre o transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, o TDAH, na vida adulta, é abrir uma conversa que convive com nuances que nem sempre são facilmente vistas. Para muitos, essa condição é associada à infância, às dificuldades escolares, à inquietude evidente. Mas, e quando o tempo passa? E quando quem vive com isso deixa para trás as salas de aula e entra no mundo adulto, cheio de responsabilidades e cobranças? É aí que a complexidade do diagnóstico e do tratamento do TDAH adulto começa a se revelar. Ser adulto com TDAH pode significar muito mais do que uma mera continuação dos sintomas da infância. Muitas vezes, é uma experiência marcada por um diagnóstico tardio, ou até mesmo pela ausência dele, que chega a impactar o dia a dia de maneira silenciosa, quase invisível para os outros. Imagine alguém que luta para manter o foco em tarefas simples, que se sente sobrecarregado por detalhes que parecem escapar da memória, ou que enfrenta uma inquietação interna constante, mesmo sem parecer agitado. Esses desafios se traduzem em dificuldades no trabalho, em relacionamentos e na organização da vida pessoal, provocando uma sensação de inadequação e frustração que nem sempre encontra explicações fáceis. Porém, compreender o TDAH em adultos requer mais do que apenas reconhecer sintomas. Exige um olhar atento para as histórias individuais, para as estratégias que cada pessoa desenvolveu ao longo do tempo para lidar com essas dificuldades. Importa perceber que o cérebro adulto traz suas próprias dinâmicas e que o transtorno pode se manifestar de formas variadas, influenciado por contextos emocionais, sociais e profissionais. Dessa forma, o diagnóstico não é uma formalidade simples, é um processo que deve equilibrar o cuidado, para não patologizar aspectos naturais da vida. Especialmente num cenário em que o risco do excesso de diagnóstico e da medicalização é uma preocupação legítima. Afinal, corremos o perigo de transformar em transtorno comportamentos que fazem parte da diversidade humana. Isso levanta a questão: como reconhecer o TDAH como uma condição legítima e, ao mesmo tempo, evitar que essa legitimação se torne motivo para rotulações imprudentes? Essa tensão exige que sejamos cuidadosos, usando critérios claros, avaliações minuciosas e, sobretudo, uma escuta empática. É essencial distinguir o que pertence ao transtorno e o que pode estar relacionado ao estilo de vida, ao estresse ou a outras condições que, frequentemente, se confundem com o TDAH. Além disso, o entendimento atual do transtorno na vida adulta força uma reavaliação das percepções tradicionais, que tendiam a enxergar o TDAH apenas como uma fase da infância. Ao reconhecer que ele persiste, ou até se manifesta tardiamente, mudam as escolhas terapêuticas e as estratégias de apoio. Não se trata apenas de medicação, frequentemente apontada de forma simplista nas discussões mais comuns. A abordagem deve ser ampla, integrando aspectos psicológicos, sociais e comportamentais, dando espaço para que cada pessoa construa respostas que funcionem no seu contexto único. Por exemplo, um adulto que vivencia essa condição pode se beneficiar de técnicas que ajudam na organização da rotina, no desenvolvimento da autocompaixão e na criação de ambientes que reduzam distrações. O tratamento deixa de ser apenas algo imposto de fora e passa a ser uma construção conjunta. Essa perspectiva traz, ainda, um convite à sociedade para que revisite seus próprios julgamentos. Muitas vezes, hábitos ou atitudes atribuídos à falta de vontade ou a um caráter fraco são, na verdade, manifestações do TDAH. Quando enxergamos o transtorno pela lente da empatia, abrimos espaço para que as pessoas sejam acolhidas com suas dificuldades sem serem rotuladas ou marginalizadas. Então, o debate sobre o TDAH adulto não é só uma questão clínica. É também um chamado para repensar como entendemos a diversidade das formas de pensar e agir, como valorizamos a singularidade de cada trajetória. Quanto mais ampliamos nosso olhar, mais podemos oferecer caminhos que respeitem as particularidades,
que valorizem o potencial e que minimizem o sofrimento. Sem pressa e com atenção, é possível construir um diálogo que acolha esse diagnóstico com seriedade, mas também com sensibilidade, reconhecendo os múltiplos matizes que compõem a experiência na vida adulta. Assim, seguimos aprendendo que um nome para o transtorno é apenas o início de uma jornada que envolve autoconhecimento, suporte, acima de tudo, humanidade.